Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria das meninas. E como vocês sabem, a gente convida os nossos alunos para vir aqui tirar dúvidas, alunos que querem o mestrado ou o doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, e a gente deixa vocês acompanharem de perto as dúvidas deles. E eu já estou aqui com o Douglas. Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem. Douglas, antes da gente começar, eu preciso saber se você é elegível para participar aqui. Você confirma que você é mentorado nosso, faz parte da mentoria Método PhD nos Estados Unidos? Confirmo. Muito bom, Douglas. Adoro falar aqui com vocês, adoro saber de pertinho como é que tá a vida de vocês, como é que tá a jornada de vocês. Douglas, agora fala para mim assim, qual que é a sua formação? Eu formei em 2010 em Engenharia de Minas e em 2018 em Engenharia Mecânica. Engenharia de Minas e engenharia... 2018, você falou? E foi mecânica? Isso. Tá bom. E Douglas, por que te fez entrar na nossa mentoria, no nosso método? Qual que foi? O que aconteceu aí que fez você entrar? Olha, aqui no Brasil, apesar de ter feito 2 engenharias, eu não fui muito bem sucedido, não. E eu tenho 44 anos e, assim, existe um preconceito muito grande com relação à idade. E eu sou aquele negócio, né? Eu sou extremamente novo para aposentar, mas eles me acham velho para trabalhar. Ah, não, isso você está assim, no ápice da maturidade da carreira, uma pessoa que está no ápice da maturidade da carreira, que tem mais 30 anos para oferecer, e as pessoas aqui têm esse tipo de pensamento. Tanto é que a gente recebe muito aluno, muito público no geral que tem esse mesmo problema. Eles estão no Brasil muito jovens para se aposentar, mas muitos são considerados velhos, por exemplo, para serem aceitos em programas de mestrado do Brasil. Os programas de mestrado e de doutorado no Brasil pode gerar esse preconceito. Mas aí fala para mim, Douglas, em 2010 você se formou em Engenharia de Minas, em 2018 Engenharia Mecânica. Você trabalhou nesse meio termo? Como é que foi? Em 2010 o mercado estava muito bom e eu era bem mais jovem, então absorvia pessoas da minha idade. Eu já saí da universidade praticamente empregado. Só que aí depois, lá para o final de 2013, 2014, as questões políticas aqui no Brasil, que eu não vou entrar, né, a gente não está aqui para falar em política, mas isso interferiu muito na questão do mercado de trabalho. Eu acabei sendo desligado de uma empresa muito boa que eu trabalhava, e aí eu comecei a trabalhar como autônomo, mesmo como engenheiro, mas autônomo. Só que depois, como eu fui para o Rio de Você trabalhou Janeiro... até como autônomo? Não, como autônomo eu estou até hoje, só que ganha muito mal. Até hoje está como autônomo, então. Isso, na Engenharia de Minas. Aí eu estava trabalhando no Rio, só que eu não me adaptei ao Rio por uma questão de violência. Eu sou de Minas Gerais e eu vim para fazer mestrado em Ouro Preto. Como as inscrições já tinham acabado e tinha um programa de pós, para quem já tinha graduação, fazer outra, sem necessidade de vestibular, eu entrei nesse programa onde que eu fiz Engenharia de Minas, aproveitando já a metade do curso, né? Engenharia mecânica, né? Porque você já tinha feito engenharia de mecânica. Desculpa, Tá. Que eu tinha anotado aqui. Tá bom. Então, Douglas, você é de Minas Gerais, você é mineiro, certo? Sim. E você vai para os Estados Unidos casado, com filho, ou você vai só você? Casado. Casado. Ótimo. Esposa já embarcou na aventura de ir para os Estados Unidos, ou existem alguns cônjuges que são meio resistentes? Qual que é o lado dela? Não, ela não tem nenhuma posição e a gente tirou o passaporte junto, ficou pronto dia 21, a gente só não foi buscar ainda. Douglas, então vamos lá. Eu preciso entender melhor da sua história para poder te ajudar melhor. Durante a sua graduação de Engenharia de Minas, que foi lá quando você fez a primeira graduação, foi Engenharia de Minas, como que foi durante a sua graduação? Você só fez a sua graduação, eu sei que faz tempo, mas você precisa tentar lembrar. Você só fez a sua graduação ou
você fez alguma coisa ali durante a graduação? Participou de algum grupo de estudo? Eu sei que durante a sua graduação você fez o TCC, né? Que tem TCC em Engenharia de Minas. Não. Não tem? Tem Quando projeto de pesquisa? O que tem? eu tive Como é, TCC só em mecânica. Quando eu como fiz é que você engenharia se de Minas, forma lá na Engenharia de Minas? Você não precisa de não, nada. não era, na época não era obrigado, não. Mas Hum. agora já é. Mudou a grade, agora já é obrigado. Uhum. Mas na minha época não era. Então, você não fez TCC, você participou de algum grupo de estudo? Também não. Engenharia de Minas foi bem seca. Não, tudo bem. Deixa eu pensar o que mais aqui que você pode ter feito. Você não foi em nenhum congresso quando você fazia faculdade? Não participou de nenhum seminário? Não foi monitor de disciplina? Monitor não. E o congresso que eu fui, eu não tenho como provar. Tá. Não, então tudo bem. Então, a engenharia de Minas, você se formou. Você se formou com uma média razoável ou sua média ficou baixa? Minha média ficou bem baixa. Enfrentei Ficou muitos baixa? problemas na época. Ficou. Você sabe quanto ficou? Não tenho histórico. Procurei ele ontem aqui para falar, imaginei, né? Então, Exatamente. Então a gente tem que saber, precisa saber quanto ficou sua média ali na engenharia de Minas. Quanto que era? E assim, não se preocupe que ficou baixo, porque era uma engenharia muito foda essa sua, né? Engenharia de Minas, ainda mais naquela época no Brasil, tinham pouquíssimos cursos. Fala para mim se eu não estou mentindo ou não. Na época que você sim. fez engenharia de Minas, quantos cursos de engenharia de Minas que tinha no Brasil? Eu acho que tinha mais ou menos umas 4 universidades que tinham, federais, né? Tô falando. Você fez na Federal? Sim, sim. Então vamos lá. Ó, eu quero que você faça para mim. Bom, esse aí já é um primeiro ponto. Eu quero. Você está lá na nossa comunidade, eu imagino, né? Na comunidade que a gente interage lá do método. Eu quero que você ache esse histórico, porque você tem que achar. Se você não achar, você tem que ligar lá na universidade e falar: olha, eu quero meu histórico, eu me formei em 2010 e eu preciso desse histórico. Você vai colocar para mim lá a sua média, você vai calcular lá dos diferentes meios que a gente ensina a calcular o GPA. E eu quero saber qual que era a média, se você se lembra, se você não se lembrar, você vai ter que olhar no seu histórico, qual que era a média para você passar nas matérias? Era 5? Era 6? Não, 6. Era 6. 6. A média era 6. Então era uma média relativamente. Não era tão alta, não era um 7 para você passar, era um 6. Sim. E aí eu quero. Você falou que seu GPA provavelmente vai ser baixo, é isso? Em Minas, sim. Em Minas. Não se preocupa, porque a minha média na federal também era 6 para passar. Então eu passei tudo com 6. No final, a minha média ficou 62, 6,2. Então, assim, não se preocupe. E eu quero que você veja eu quero que você veja para mim essa questão de quantos cursos de engenharia de Minas tinha naquela época que você se formou, que você fez engenharia de Minas. Eu quero que você veja quantos anos tinha o seu curso de engenharia de Minas na universidade que você fez. Você tem essa informação? Se você não tiver, você vai buscar. 5. Quantos anos, né? Por exemplo, eu fui da terceira turma, eu fui da quinta turma, eu fui da 10ª turma. Você tem essa informação? Não, isso não tem, não. Porque a universidade que eu fiz aqui é o curso mais antigo de engenharia de Minas da América Latina. Então, Então, era uma universidade renomada, sim, concorda uma comigo? Em tradicional engenharia. engenharia de Minas. Era uma universidade renomada em engenharia de Minas, correto? Sim. Então, isso daí você também vai usar ali no seu pacote de aplicação. Lembra que é um pacote de aplicação. Então, esse fato de que você se formou numa universidade federal, num curso que na época não era um curso popular, era um curso que era raramente oferecido no Brasil. Você se formou numa das universidades mais renomadas, porque era a universidade mais antiga da América Latina, de engenharia de Minas. Tudo isso, constrói a sua história de bom profissional, de pessoa competente, da pessoa que sabe fazer as coisas. Tanto é que você saiu da universidade empregado. Em 2010 você saiu empregado. Qual que era o seu emprego em 2010? Era de engenheiro? Engenheiro de Minas. Engenheiro de Minas, tá. O que eu quero? Você trabalhou de 2010 a 2013, 3 anos. Isso. Uhum. E você ficou no mesmo cargo ou você migrou de cargo? Não, migrei de empresa.
Migrou de 2010 para 2013, você migrou de empresa? Migrei porque a primeira empresa que eu saí trabalhando, ela me ofereceu um cargo que era metade do salário base. E a outra veio com um salário bem agressivo, me pagando praticamente o dobro. Aí eu tive que ir para Belo Horizonte. Tive não, E aí né? Foi bem melhor. Né? é bem melhor. E aí, então, tá. Então, você, em 2010 você entrou nessa empresa que era, vamos, que era pequena, era menor. E aí, Sim. quando você migrou para a empresa maior? Ah, eles não esperaram nem 4 meses, já me chamaram para essa empresa maior. Ah, entendi. E aí lá você também trabalhava como engenheiro. Sim. Só que lá eu Legal. trabalhava como engenheiro de sistemas ou utilidades. Uhum, engenheiro de sistemas. Deixa eu te perguntar. Tá, e aí em 2013 você acabou saindo dessa empresa. E como que era a sua vida de autônomo? Você pegava projetos ou foi em 2013, né? Foi em 2013. Como que era a sua vida de autônomo? Você pegava projetos de quem? De empresas ou de pessoas ou de quê? Eu pego projetos de empresas do Rio de Janeiro. Uhum. Você tem noção de quantos projetos você já fez desde 2013? Quantos processos dentro da empresa? Quantos projetos você já fez desde que você Ah, é autônomo? é porque é um trabalho contínuo, onde eu tomo conta da papelada na Agência Nacional de Mineração, né, no CREA. Então, é um trabalho contínuo. Então, são vários projetos assim específicos. Eu não sei se eu dou um suporte para eles dentro dessas agências. Mas você tem tipo um contrato fechado com uma empresa? Por Todo exemplo, uma ano empresa renova um X, contrato. Isso. uma empresa X te contrata, então você tem clientes. Isso. Tá. Então eu quero que você faça para mim um levantamento desde 2013 de quantos clientes você tem ou teve desde 2013. Desde 2013, desde o dia 1 que você falou assim, hoje eu sou autônomo. Quantos clientes você teve? Aí, em cada cliente, você vai ter que pesquisar quantos processos burocráticos você fez para cada. E aí pode ser uma estimativa. E dá trabalho. E eu já tô vendo essa cara assim de, nossa, essa menina é louca. Que ela tá me pedindo isso? Ela não tem noção do tanto de coisa que eu faço. Eu sei que você faz muita coisa, porque eu já ajudei pessoas que trabalham como autônoma, que tinham clientes e que tinham um volume muito grande de trabalho. Quantos. Eu não sei se processos ou projetos é a palavra para você, para mim, tipo, para você levantar com cada cliente. Mas, por exemplo, quantos problemas você resolveu de cada cliente? Por exemplo, você tem. Vamos supor que uma empresa X de petróleo é o seu cliente. E ela te pede para você resolver, para você cuidar de parte X de burocracia dela ali com a Agência Nacional de quê que você falou que você. Mineração. De mineração. É, assim, me dá um exemplo. Me dá um exemplo para me entender melhor, para mim poder te ajudar melhor. De uma empresa X que te pediu para que você faz o que para essa empresa? Que é o seu cliente que renova uma vez por ano. Por exemplo, tem uma empresa de granito próximo daqui que a gente estava mexendo tanto com o processo dela, cumprindo exigências, né, da Agência Nacional. Uhum. Então, eu tinha que ficar de olho nos documentos ambientais, cobrar o pessoal do ambiental, eu tinha que, se tivesse alguma exigência na ANM, porque às vezes eles estava com a empresa parada, a gente tinha que dar um jeito de mover algum material para outro lugar, realocação de material, sabe? Fazer visita técnica junto com a ANM. Uhum. Então, você vai dividir as coisas que você faz para os seus clientes em tópicos. Por exemplo, regulamentação ambiental. Sim. Quantas regulamentações ambientais eu fiz? Pendências na ANM. Quantas eu resolvi? Visitas técnicas. Quantas eu fiz? Mais Entendi. tópicos aí que você for se lembrando e você vai fazer todo esse levantamento para realmente para a gente ver quais são os seus números. Entendi, mas uma pergunta. Eu não estou anotando aqui, não. Essa gravação vem para mim? Vamos, eu te mando. Pode deixar. Ah, tá. Pode Eu deixar. comecei a ficar preocupado. Preocupadíssimo. Não, pode deixar. Eu tô anotando aqui e esse aqui eu te mando para você. Fica tranquilo que eu te mando o link. Então, vamos fazer esse levantamento aí por tópico para a gente ter essa visão geral de você como profissional.
Então, e em 2018, o Dex se formou em engenharia mecânica. Então, acabou mais alguma coisa ali da engenharia de Minas que você acha que é importante falar? Não, na engenharia de Minas eu atuo até hoje, né? Mas não tem mais nada de importante. Uhum. Então, tá bom. E da engenharia de engenharia mecânica que você fez, durante a sua graduação você fez TCC? Fiz. Fez TCC. Ótimo. Eu sei que você se formou em menos tempo, né? Porque você usou as matérias da engenharia de Minas, eu imagino. Sim. E você fez alguma coisa, algum projeto de estudo, Eu, algum pôster? eu vou até olhar aqui para você de uma vez. Você vai me pedir isso. É o seguinte, você lembra que eu falei com você que eu trabalhei como engenheiro de sistemas ou Sim. utilidades? Aham. Então, nessa empresa aí, eu comecei a trabalhar muito com equipamento voltado para mineração. Equipamento tipo bomba de água, bomba de popa, compressor. E foi aonde que me despertou fazer engenharia mecânica. Então, Legal. meu TCC foi baseado em transporte de popa, bombas para poder fazer transporte de popa de minério de ferro. Então, você quer me falando que o seu TCC da engenharia de produção foi meio ligado com a engenharia de Minas? Engenharia mecânica foi ligado com engenharia de Minas. Legal, legal. Eu não te fiz uma pergunta ainda crucial, mas eu vou te fazer, peraí. Tá, então você fez seu TCC, foi ligado com a engenharia de Minas. Mais alguma coisa que você fez ali? Ou você parou de não trabalhar, você era autônomo, né? Mais alguma coisa que você fez durante a engenharia de produção? Participou de algum grupo de estudo? Participou de algum congresso? Foi monitor? Não, né, no caso, eu só lembro que eu fiz estágio baseado em a parte eólica, né? Você fez Energia estágio, eólica. Mas o estágio foi acadêmico, sabe? Foi dentro da universidade. mas você foi para alguma empresa fazer estágio ou você fez estágio dentro da universidade? Não, existia um projeto de laboratório lá de energia eólica onde eu participei. Você ficou quanto tempo? Sem conta? Sem Um conta, ano, viu? Você colocou no seu currículo, mas isso conta. sim. Você ficou quanto tempo lá? No laboratório, nesse estágio, eu fiquei um ano. Ano. Mais alguma coisa? Não, na engenharia mecânica, só isso e visita técnica normal, né? Uhum. Você sabe a sua média da engenharia mecânica? Aqui tem duas coisas que eu vi aqui agora no histórico. A média de 7,1 e o coeficiente 6,9. Tem dois números. Isso. Você sabe como que foi calculado? Cada um? Não sei. Falar pra ser verdade, eu não sei. Tranquilo. Depois, quando você for calcular o seu GPA, você vai olhar lá ali nas nossas aulas de GPA, a gente tem diferentes metodologias para calcular o GPA. Então, aí você vai calcular do jeito que te ajuda mais. E aí você pode mandar ele para a gente se você tiver alguma dúvida no cálculo do GPA. Porque a gente precisa ver como que foi calculado sua média e o seu coeficiente para ver qual dos dois dá para usar que te favoreça da melhor forma. Ah, Vai eu favorecer. lembro de uma coisa. Eu acho que a média, aliás, isso mesmo, a média leva em consideração só os pontos. Uhum. E o coeficiente leva, além dos pontos, leva em consideração o número de faltas, sabe, Ah, que você tem no curso. entendi. O Acai- coeficiente provavelmente não vai ser importante. Tá bom. Então tá tudo bem. Olha aqui nas suas duas graduações. Agora vem a pergunta que eu não te fiz, Douglas. Você quer mestrado ou você quer doutorado? E em quais das duas áreas? Eu gostaria de doutorado direto, para não perder tempo, né? Hum, E, e na área de mecânica, né? Porque meu coeficiente vai ser melhor. bom, isso não tem nada a ver. Mas é isso que você quer ou é isso por causa do seu coeficiente? Porque isso não impede nada. Não, eu gostei mais da mecânica. Você gostou mais da engenharia mecânica? Né? Entendi. Então você quer engenharia mecânica, é isso? Sim.
Dentro desses seus projetos que você faz como autônomo, o que mais se relaciona com engenharia mecânica? Aí você me apertou, porque não tem, não. Deve ter. Você não tem que fazer inspeção de algum maquinário, você não tem que... Infelizmente, não. Burocracia com... Só documentos mesmo que eu trabalho hoje em dia. Mas desses documentos não inclui nada de maquinário, não inclui nada de transporte, igual você falou, de bomba, não inclui nada. A documentação é só, por exemplo, da empresa. Você não tem nada, não existe nenhum documento que você lida ali que tenha os nomes das máquinas, por exemplo. Não tem. Nenhum. Nenhum. Quando você faz visita técnica, você não liga para as máquinas, não importa se está fora da regulamentação, se está dentro da regulamentação, não importa. Exatamente. Quem é a pessoa que cuida dessa burocracia com máquinas? Então, lá na empresa tem um outro engenheiro mecânico que ele trabalha diretamente, que aí ele que olha a questão das máquinas e tudo, né? Perfuratriz, para poder fazer detonação quando precisa. Mas essa empresa que você trabalha é atual? Como é que é? Não entendi. Você falou que você era autônomo. Sim, eu tenho, por exemplo, eu mexo numa empresa de água mineral, um exemplo, tem uma delas. Então, assim, a lavra de água mineral, ela praticamente não exige nada, é uma lavra bem simples, sabe? É mais uma questão, eles lidam mais com a questão sanitária lá do que qualquer outra coisa, para não ter contaminação, não ter nada disso. E numa empresa, por exemplo, igual você falou que você faz ali de extração de pedra, extração de granito? Isso, essa daí está em fase de licenciamento, então ainda não está tendo extração. Então não tem maquinário lá ainda. Mas quando tiver, quem que é a pessoa que vai cuidar dessa área? Não, aí até então o dono está fechado comigo, né? Mas eu não posso garantir nada. Vai que ele venda a empresa, no Brasil Mas aqui. você vai garantir, ué, agora, daqui para frente, você ainda tem ali aqui um tempo, né, um espaço de tempo que você vai garantir que todos os seus clientes, você vai falar para eles que você quer cuidar da parte de maquinário deles, que é você que vai fazer a burocracia, a inspeção e vai ver se está tudo certo. Vai ser tudo com o Douglas. Agora, o Douglas autônomo, que só mexia com a burocracia, ele também vai incluir ali que ele vai cuidar da parte do maquinário, porque vai ser importante para você, se você quer engenharia mecânica. Toda a sua experiência é super válida, tipo, mostra que você é um super profissional. Você tem clientes que confiam em você. Empresas, olha isso aqui, escuta o que eu tô chamando. Você tem empresas muito grandes que confiam no seu trabalho, que entregam na sua mão o futuro da empresa em termos burocráticos. Porque se você estraga um negócio burocrático ali, a empresa vai por água abaixo, vai ter um prejuízo muito grande lá na frente. Se você, Douglas, não faz o seu trabalho, a empresa tem um prejuízo super grande lá na frente. Então, a empresa está confiando em você para fazer toda essa parte. E isso é extremamente relevante de mostrar no seu pacote de aplicações. Porque o que acontece? O comitê de admissão vai entender que o Douglas é uma pessoa que tem responsabilidade. Ele não vai entrar no nosso programa de PhD, a gente não vai pagar a bolsa para ele, de repente ele vai jogar tudo pro ar e vai falar, nossa, isso aqui não é para mim, não quero. Não, o Douglas tem responsabilidade. E ele vai cumprir com as responsabilidades dele. Agora, a gente precisa também de mostrar que você tem a familiaridade com o técnico. Você se formou em engenharia mecânica, você fez TCC em engenharia mecânica, excelente. Só que aí, desde 2018, você precisa ter algum colinha com engenharia mecânica. Precisamos de uma colinha com engenharia mecânica. Como você trabalha como autônomo e você tem essa possibilidade, é isso que você vai fazer. Você vai pedir para os seus clientes da agora para frente, esse daí que você está fechando, né? Que o cara pode fechar a empresa, falar, ele pode fechar a empresa, não posso garantir nada. Mas você vai tentar garantir o seu lado. Você vai tentar garantir o seu lado, que é incluir alguma coisa de maquinário nos seus próximos contratos, nos seus próximos clientes, em tudo que você for fazer daqui para frente com seus clientes, tenta ter em mente assim, ó, bom, eu quero fazer um PhD em engenharia mecânica. O que eu posso trazer da engenharia mecânica aqui nesse projeto? O que eu posso pegar de engenharia mecânica desse cliente aqui?
Ah, mas tem um outro profissional que faz engenharia mecânica ali, que faz aquela parte de engenharia mecânica, conversa com o profissional, não que para você ajudar o profissional, por exemplo, para você conseguir contar essa história. Ó, oh, nossa, em 2022, lá em agosto de 2022, eu fui fazer uma visita técnica e a gente foi avaliar os maquinários X, Y, Z e a gente notou que tinha um problema e esse problema podia causar um dano, um problema de segurança, etc. e tal. Isso vai te ajudar porque o seu background já é muito bom. Você já é um excelente profissional. E isso é uma vantagem muito grande de quem é novinho, de quem acabou de se formar novinho, cheirando a leite, a pessoa acabou de se formar. Ele não tem essa vantagem de ser um profissional sólido, de passar essa confiança, de passar esse negócio de, putz, o cara, ele não vai me deixar na mão. O cara cuida de grandes empresas. Isso é uma vantagem que você tem em relação aos novinhos. Só que você precisa dessa colinha aqui. É isso que você vai trabalhar. Você acha que você consegue? Sim, eu vou dar tenho um contato aqui, eu acho que eu consigo, sim. Então, vamos criar essa colinha aqui em relação a, desde 2018, se formar em engenharia mecânica, ter feito o TCC, que foi excelente. E agora a gente volta e junta esse pequeno espaço de tempo aí que você ficou. Douglas, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui para te fazer, para eu começar a deixar você fazer. Douglas, bom, vamos lá. Neste tempo, assim, né? Todo esse processo que você sabe que é um processo longo de fazer o PhD, de aplicar para o PhD, qual que você acha que é o seu maior obstáculo ali na aplicação para o PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%? Eu acho que o grande obstáculo, tirando sabotadores, eu estou falando assim da questão prática mesmo, seria conseguir o TOEFL. O TOEFL, para mim, é o que eu sinto mais medo, né? E mesmo assim você resolveu entrar no método, mesmo com medo do TOEFL, você resolveu encarar. Sim. E como é que tá aí sua preparação? Eu, assim, vou ser bem franco, eu já tinha feito alguns anos de inglês, aí eu fiquei um tempo parado, e agora estou retomando, mas como eu trabalho, eu não consegui retomar na força que eu queria. Tanto é que eu vou tentar conversar para abrir mão de um emprego que eu faço, como que fala? Eu vou todos os dias, sabe? Não faço de casa. E esse eu vou tentar sair dele, porque os outros eu consigo administrar horário. Entendi. E esse aí não. Eu saio de casa, tenho horário de chegar na empresa, mas eu não tenho horário de voltar para casa. Empresa não, né? Aqui é Câmara. Uhum. Não, entendi. Então, você vai ter que organizar melhor o seu tempo aí, ver se você consegue dedicar um pouquinho mais de horas por dia. Pelo menos umas 2 horas por dia para você pegar o ritmo. E além disso, você vai ter que fazer o GRE, né? Porque você já viu a nossa aula lá de tenho que fazer o GRE ou não? Não, essa aula aí eu vou ter que mandar para a equipe técnica, que eu não consegui entrar. Não conseguiu entrar na escola do GRE? Não, Julie, não. Deixa eu te falar. Ah, Tem um WhatsApp para você falar com o nosso suporte, sim, que eles te colocam lá. É um WhatsApp, eles respondem na mesma hora, todo dia. certo. E aí você vai entrar lá na escola do GRE, e aí você vai ver que tem uma aula lá. Preciso fazer o GRE? No seu caso, você está me contando aqui, tem um algoritmo lá que você vai falando as coisas, e aí sai uma pontuação lá no final, vai te falar que você precisa fazer. Porque as suas médias não foram super altas, foram médias medianas, normalzonas, e a sua área é uma área que valoriza o GRE. Provavelmente você vai ter que fazer. Então, o que tá acontecendo aí, Douglas? Tem que apertar o passo pro TOEFL e tem que depois começar a estudar pro GRE. E olha que, né, vão apertar o passo, Douglas. Tem que apertar, tem que começar com mais intensidade. TOEFL não é para ficar estudando 3 meses, não. É 2 meses de estudo intenso e partiu fazer o TOEFL. Entendi. Então, vamos. Tá. Você provavelmente vai ter que fazer o GRE. Então, eu quero que você. Já estou anotando aqui que você vai fazer de dever de casa para mim. E depois eu vou te cobrar. Então, você acha que o principal obstáculo vai ser o inglês, mas você vai começar a se dedicar um pouquinho mais por dia para o TOEFL. O que mais aí que você acha que você tem de dúvida, Douglas, e que eu posso te ajudar aqui? Olha, bom, a gente começou a falar de área, eu fiquei um pouco meio sem saber.
Eu não sei se existe programa de história, por exemplo, história da engenharia, vamos supor que existisse, né? Se eu poderia mudar de área, por exemplo, a área de mecânica, ela atua também na área forense. E aí eu não sei se seria interessante tentar uma área dessa, porque depois eu tenho medo de voltar para o Brasil e também não conseguir aproveitar isso aqui, entendeu? Olha, é uma preocupação válida. É uma preocupação bem válida, porque você, como engenheiro, com título de engenharia, é um engenheiro. Você consegue, por exemplo, arrumar um emprego de engenheiro nos Estados Unidos. Certo. Você se formou em engenharia, você consegue arrumar um emprego de engenheiro nos Estados Unidos. Não precisa validar nada. Seu diploma de PhD é a validação. Agora, se você formar em história, se você formar em, sei lá, alguma coisa forense, o que seria forense, por exemplo? Engenharia mecânica voltada para a área forense? Exatamente. Ah, não. Então aí você seria engenheiro mecânico? Sim. Você continuaria dentro da mecânica? Sim. Aí eu não sei, né, porque eu penso em talvez, e se der alguma coisa errada, eu tiver que voltar. Né? Se eu consigo aproveitar isso aqui também, eu tenho que me preocupar com isso também. Ó, a parte de se formar lá, o seu negócio vai ser a área que você vai escolher. Você falou história, eu já fiquei um pouco preocupada, porque você não é da história. E aí você vai voltar para o Brasil com um PhD em história, aí acho que não vai ser muito útil para você. Certo. Agora, se você se formar, se você entrar no programa de engenharia mecânica, mas ali dentro daquele programa de engenharia mecânica existe um professor que estuda história da engenharia mecânica, tudo bem? É diferente, entendeu? Você está dentro do engenharia mecânica, você está dentro do programa de engenharia mecânica, mas ali dentro tem um professor que é o seu orientador e vocês dois fazem pesquisa em história da engenharia mecânica, e você continua sendo um engenheiro. Provavelmente as suas pesquisas vão envolver coisas de engenharia. Certo, é isso que eu quis perguntar. Então, assim, eu profissionalmente não te recomendo sair da engenharia. Você pode procurar, por exemplo, também dentro das engenharias, porque você pode procurar também dentro de engenharia de Minas, por exemplo, professores que tenham o interesse que você tem na parte de mecânica, porque isso existe. Dentro do programa de engenharia de Minas, existem professores que têm um interesse maior na mecânica. Entendo. E eu recomendo que você fique dentro das engenharias, não saia para outros programas, por exemplo, de programas mais voltados para ambiente, por exemplo, engenharia ambiental também, engenharia ambiental, não a parte, por exemplo, de direito ambiental. Entendo. Porque você é um engenheiro, você tem uma dupla formação em engenharia, você tem uma super possibilidade de se formar, por exemplo, e falar, ai, quer saber, eu nunca mais quero voltar para o Brasil, e atuar na área de engenharia dos Estados Unidos. E se precisar voltar para o Brasil, você tem um diploma de PhD de engenharia dos Estados Unidos. Então, não te recomendo sair da área de engenharia. O que eu te recomendo eu não sei se você já começou a buscar programas, você já começou? Eu já dei uma olhada, mas não fiz nada a fundo, não. E outro negócio aqui para você, hein, Douglas, para você fazer, buscar os seus programas, porque eu vou te cobrar para você colocar lá na comunidade os programas que te interessam. Quando você for buscar os seus programas, já que você não começou a procurar a fundo ainda, você vai ver que a gente procura. Deixa eu dar um passo atrás aqui. Você vai ver que quando a gente está procurando os programas para aplicar, a gente procura o programa, né? O Douglas vai lá, ele vai procurar o programa de engenharia de produção, aí ele vai procurar o programa de engenharia de Minas, aí ele vai procurar o programa de engenharia ambiental, numa universidade de University of Washington, por exemplo. O Douglas está lá na University of Washington, vou olhar os professores do programa de engenharia mecânica. E tem esse professor aqui, tem 20 professores. Este professor de engenharia mecânica, ele estuda a evolução dos maquinários na história da humanidade. Legal, gostei. Aí eu anotei lá na minha planilha. Aí o professor de engenharia de Minas. Esse professor estuda, né, essa máquina X aqui que eu tenho interesse. Anoto lá na minha planilha. Esse professor da engenharia ambiental, olha que legal, esse professor da engenharia ambiental estuda a regulamentação mundial das mineradoras. Estuda a regulamentação mundial. Olha que legal, eu tenho uma história com regulamentação. Então, esse aqui me interessa.
Então, é isso que você vai fazer. Dentro do programa, a gente tem um programa amplo, né, ainda mais na sua área aí, que você vai ter 3 programas que você vai poder procurar. Você vai procurar dentro do programa o que especificamente, genuinamente chama a atenção de você. Genuinamente interessa o Douglas. Genuinamente o Douglas gostaria de trabalhar. E olha que amplitude que você tem, Douglas. Você vai ter bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Então, você tem que começar por esse caminho aí, de pegar o programa e dentro do programa pontuar exatamente o que você gosta, o que te atrai, o que você gostaria de trabalhar ali no seu PhD. Beleza? Tudo bem. O que mais que você tem de pergunta? Assim, a pergunta, porque, por exemplo, eu acho que, eu não sei, talvez você passou por essa experiência, né? Você foi para lá mais jovem. A questão da família, como é que foi para você, assim, por exemplo? Porque eu, pelo menos, sou muita. Eu queria saber um pouco dos sabotadores agora, né? Vamos lá. Como é que foi para essa questão da família? Você ter que largar, às vezes, pai e mãe, igual eu sou um cara bem apegado, e eles já são de idade, porque se eu tenho 44 anos, eles já são de idade. Vocês moram na mesma cidade? Moramos na mesma cidade, vizinho. Eu entendo, Douglas, e é super difícil, assim, eu imagino. Eu, quando saí de casa a primeira vez, veja bem, muitas pessoas às vezes saem de casa com 17 anos para estudar, né? Com 18 anos para fazer faculdade fora. E eu já tinha 24 anos e eu nunca tinha saído de casa. Minha mãe, assim, eu levantava de manhã, minha mãe guardava meu pijama para mim, de tão empolgada que eu era. E aí, quando eu fui sair de casa, eu era extremamente apegada. Eu tinha um irmãozinho bem pequenininho. Meu irmãozinho tinha, acho que 6 anos de idade quando eu fui para os Estados Unidos. E foi terrível. Não vou mentir para você, não. Foi terrível. Eu ficava extremamente preocupada com a minha família. Porque eu era fazer várias coisas. Ajudava minha mãe com o meu irmãozinho. Ajudava minha mãe em casa. E eu ficava preocupadíssima. Eu falava assim, nossa, minha mãe não vai conseguir viver sem mim. A minha mãe vai, né? Como é que ela vai fazer sem mim? Eu que, sei lá, vou fazer uma compra para ela no mercado. E como é que ela vai fazer se eu não posso fazer compra para ela? Como é que ela vai fazer se eu não posso cuidar do meu irmãozinho para ela fazer almoço? Eu não posso cuidar dele para ela fazer a janta. Então, isso me consumiu e eu sofri muito, muito, muito. Mas, justamente, o meu objetivo era ir para lá para dar uma vida melhor para minha mãe. Para poder o meu irmãozinho crescer e eu poder pagar uma escola para ele, eu poder pagar um inglês para ele. O meu objetivo sempre foi ir para os Estados Unidos, sempre estava fora de mim. Era sempre por eles, para poder ajudar a minha família. Então, o meu objetivo não era para mim, o meu objetivo era para eles. Eu queria ir para lá porque eu queria ganhar dinheiro para ajudar eles. Se você tiver isso muito claro dentro de você, que você está indo para os Estados Unidos porque você quer ter condição de, quando seus pais precisarem, você ter uma condição financeira para ajudar eles, você ter uma condição financeira para pagar um plano de saúde ainda melhor para eles poderem ter o melhor atendimento de saúde que eles puderem, isso já ajuda, porque vai ser difícil. Em relação a eles serem idosos, né? Se eles forem aposentados e você quiser levar eles para lá, eles podem tirar visto de turista e ficar com você lá sempre um tempo. Considerando que você é casado e que a sua esposa, né, vai concordar de receber eles lá por um tempo. Então, eles podem, não sei se eles têm visto de turista, Douglas, eles podem tirar um visto de turista e ficar indo lá te visitar, passando 2 meses, 3 meses nos Estados Unidos, volta para o Brasil, volta para lá, volta para o Brasil, volta para lá. Vocês ficarem sempre próximos, porque a minha mãe não podia ir para lá e ficar comigo a maior parte do tempo, porque meu irmão estudava na escola. Então, eu tinha essa dificuldade. Isso é uma vantagem, né? Poder estar sempre indo lá, né? Já ajuda. Se eles são aposentados, se eles não trabalham, eles podem ir para lá e ficar meses com você, por exemplo. Isso já ajuda bem. Vai ajudar, com certeza. É sobre a questão de morar lá, né? A questão, por exemplo, é lógico que, igual vocês falaram na imersão, brasileiro tudo quer ir para a Califórnia ou para a Flórida, né? Mas não é o meu caso, mas eu tenho muito medo de também me jogar lá no norte dos Estados Unidos, onde é super frio. Eu tenho como fazer uma carreira ali meio, né, meio que de leste a oeste, mas no meio, não tem, ou não tem esse tipo de escolha, tem que ir para onde chamar. Não é que tem que ir para onde chamar, mas a gente recomenda que você aplique sem esse filtro primeiro. Primeiro você aplica sem esse filtro de aqui é muito frio, aqui é muito quente, não gosto. Para fazer sua carteira de aplicações, para montar as suas 10 a 15 universidades que você vai aplicar, te recomenda que você não use esse filtro. A não ser que, sei lá, você já escolheu
Você está em dúvida entre 2 universidades para colocar ali na sua carteira de aplicações. E uma é num lugar muito frio, outra num lugar mais ameno. Então eu vou colocar na minha carteira de aplicações aqui é no lugar mais ameno. Se você tiver em dúvida apenas, tipo assim, não está cabendo mais universidade para você aplicar, e tem aquelas 2 ali que você possivelmente está em dúvida. Aí você pode escolher que está mais ameno. Mas para montar a carteira de aplicação, a gente não recomenda esse tipo de filtro. Deixa esse tipo de filtro para depois, né? Porque às vezes também a gente não sabe, né, Douglas? Sei lá, uma universidade ali de Washington State te chama e a bolsa é $39 mil por ano. Aí a Universidade da Flórida te chama e a bolsa é $18 mil por ano. Aí você vai poder escolher. Não, eu vou para a Flórida, legal, clima gostoso, mas eu sei que eu vou ganhar $18 mil por ano. Ou eu vou para Washington State, mais frio, mas eu vou ganhar $39 mil por ano. E aí você faça a sua escolha pós-aplicação. É isso que eu recomendo. Entendi. Para você. Acho que é só isso mesmo. A primeira pergunta você já respondeu, né? Tem alguma universidade que tem essa... Tem alguma universidade que tem mais essa linha de aceitar pessoas mais velhas ou não? Douglas, isso não existe, Douglas. O negócio de aceitar a pessoa mais velha, não quer nem saber da sua idade. Eles ficam sabendo da sua idade se eles... Não sei, acho que a gente nem... Não vai ficar nem sabendo da sua idade, Douglas. O que acontece é o seguinte, nos Estados Unidos, eles... É uma questão que... Essa questão de idade, eu expliquei esses dias, inclusive, por uma aluna nossa, que ela estava super preocupada com essa questão de idade, ela tem 42 anos, e eu fui tentar acalmar ela. Por que nós, brasileiros, estamos preocupados com a questão de idade? Primeiro, porque a gente está acostumado com o Brasil. Como é que é o esquema do Brasil? Você se forma na graduação, aí você não tem emprego, aí você vai fazer um mestrado. Aí você continua sem emprego, porque agora você tem um mestrado, e aí você quer ganhar mais, e as empresas não querem pagar mais, e você vai fazer um doutorado. Aí você continua sem emprego, e você faz o pós-doc. E aí, então, o quê? São os novinhos. Os novinhos que acabou de sair da graduação, aí vai fazer um mestrado. Aí ele é novinho, ele acabou de sair do mestrado, ele vai fazer o doutorado. Aí acontece que as universidades brasileiras acabam que elas dão preferência para esse tipo de aluno, justamente pelos critérios que elas colocam ali de seleção do mestrado. Você tem que ter suas publicações, tem que ter no máximo 5 anos. Sei lá, você tem que fazer uma prova escrita ali, específica do programa, você tem que fazer uma prova. Então, isso já elimina vários profissionais que não vão ter tempo de estudar para a prova específica do programa, que já se formaram já faz 10 anos. Então, número 1, a gente está acostumado com o sistema do Brasil, que é os novinhos que está ali na pós-graduação. Número 2, a gente nunca esteve dentro das paredes, nos corredores de um programa de pós-graduação nos Estados Unidos. Porque quando você está lá nos corredores, você vê gente de todo tipo. Você vê gente mais velha, você vê gente que é casado, você vê gente que é divorciado, você vê gente que está no 3º casamento, você vê a pessoa que acabou de sair da faculdade, você vê um cara que era lá da China, tinha uma empresa de sucesso na China, vendeu a empresa de sucesso na China e foi fazer PhD nos Estados Unidos. Existem profissionais lá das empresas das Arábias, né, essas empresas de petróleo, que são muito ricas, que eles vão para os Estados Unidos fazer pós-graduação porque é interessante para eles. Existem profissionais da Malásia que vão lá se profissionalizar, melhorar o currículo. Então, eles estão acostumados a receber profissionais, pessoas já mais maduras do mundo inteiro. Inclusive, entra lá na parte das mentorias com os professores americanos. Faz isso, Douglas. Entra na parte da mentoria com os professores americanos. Tem uma mentoria com o professor Detnoff. O professor Detnoff, ele é chefe de departamento e ele participa do recrutamento de alunos. E a gente perguntou para ele, existe algum preconceito que você tem com um aluno mais velho? E ele falou assim, não tem. Inclusive, eu gosto do aluno mais velho porque ele tem... Primeiro que ele já vem testado do mercado de trabalho. Ele já vem testado. Ele já passou por aquela seleção chamada mercado de trabalho, que é uma seleção muito mais dura do que a nossa. Segundo, ele é um aluno que tem vontade de fazer. Ele é um aluno que ele quer se formar. Ele não é um aluno novinho que está ali curtindo. Ele é um aluno que tem interesse em mostrar resultado. Ele quer se formar logo. Ele quer ir para o mercado de trabalho. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer receber mais, muito mais do que ele recebe aqui na universidade. Então, é um aluno que nos interessa por essas características. Por já ter passado pelo mercado de trabalho, já ter passado por essa seleção que é muito mais dura.
por já ter essa vontade de entregar o resultado, essa vontade de fazer acontecer. Não é um aluno de novinho de graduação que, por ele, se ele ficar 6 anos, 7 anos ali 8 anos ali no PhD, tá ótimo. Por ele tá ok. Ele não tem. Ele tá novinho. Ele tá vivendo a vida de estudante dele lá, que tá super gostosa. A vida de estudante ganhando $1.500 por mês, tá ótima. O mais velho não, ele tem família, ele tem filho, ele quer o resultado, ele quer ir para o mercado de trabalho e ele quer o dinheiro. Então, assim, não existe programa, igual você perguntou, que mais voltados para uma faixa etária ou outra. Não, existem programas que querem pessoas que vão entregar resultados. É isso. Independente da faixa etária, da cor, do tamanho e de onde a pessoa vem. É isso. Assiste a mentoria com o Det9. Entendi. E a pessoa com nota mediana aqui no Brasil, lá ela não passa muito aperto para aprender, não? Olha, não. Assim, o ritmo vai crescendo, né? Óbvio que o primeiro ano vai ser mais tranquilo, né? Vai pegar as matérias mais básicas lá, bem basiconas da engenharia. E aí o ritmo vai acelerando, apertando o passo. E aí, junto, você vai crescendo, a sua curva de aprendizado vai aumentando, até que quando chegar lá no ápice, você já vai estar preparado. Mas assim, Douglas, é o que eu e a Sara falam. Se você passou, se você foi aceito, você fez todo o processo de seleção e você foi aceito, você está preparado para fazer o PhD. O processo de seleção, ele já qualifica quem vai conseguir e quem não vai. Se você passou, se você está sentado no banco da universidade americana, olhando para a cara do professor americano te dar aula, lembra disso, lembra, não. Se eu estou aqui, é porque eu já fui selecionada, porque eu sou capaz. Os que não são capazes ficaram para trás. Tá certo. Tem que pensar assim. Tá Douglas, então é isso. Eu acho que eu respondi as suas perguntas. Foi ótimo falar com você. Olha o que você tem que fazer para mim. Eu vou te falar aqui para você colocar lá na comunidade para gente, tá? Você vai me falar do seu GPA, que você não tem lá da Engenharia de Minas. Você vai procurar esse histórico, vai entrar em contato com a universidade, vai achar esse histórico. E aí você vai me falar, vai calcular e vai me falar o seu GPA da Engenharia de Minas e vai me falar o seu GPA da Engenharia Mecânica também. Vai olhar lá, vai falar com o nosso suporte para entrar na escola do GRE e vai me falar se você precisa fazer ou não o GRE. Acredito que você precise. E vai apertar os seus estudos do TOEFL. E eu quero. Então, vamos lá. Você vai falar na comunidade para mim. Eu vou te mandar essa gravação aqui. Do seu GPA. Se você conseguiu esse histórico. Tá ok. Infelizmente, nós vamos entrar num período de carnaval, né? Então, só consigo isso daqui a 7 dias. Só a universidade não vai te atender. De jeito nenhum. Aqui no Brasil, impossível. Não vai te atender. Então, depois que você entrar em contato com a universidade e olhar a aula de GPA, tem várias maneiras de calcular. Vai calcular o seu GPA e vai me falar. Tá ok. Outra coisa que você vai fazer de homework, você vai ver aqui, né? É essa questão de levantamento dos projetos. Mas aí você veja na gravação como é que você vai fazer direitinho. Tá joia. Douglas, foi ótimo falar com você. Muito obrigada por estar aqui comigo. Adorei. Eu te agradeço. Fico com Deus aí, tudo de bom. Com Deus, até mais. Tchau. Time, foi isso! A gente falou com o Douglas, que quer fazer o doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. E tá aí na trajetória. Vocês viram que o maior sabotador do Douglas é essa questão da idade, né? Essa questão de idade, ó, é sabotador da coisa da cabeça de vocês. E eu quero que vocês eliminem esse sabotador da cabeça de vocês. A gente chegou ao fim de mais uma entrevista com um aluno. Foi ótimo. Mostramos para vocês um pedacinho do que é o nosso método PhD nos Estados Unidos, que é um método para você conseguir mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Se você está interessado em trilhar esse caminho, entra aqui nesse canal. Tem várias coisas. Tem tudo que você precisa para você conseguir o seu mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%. Até a próxima, time.